Então, pessoal, vamos continuar aqui fazer uma reflexão mais uma vez sobre esse momento que estamos vivendo. A gente tem falado muito sobre os riscos e questionado muito as ações até o momento que realmente venham em prol de acolher e ajudar o povo. Aproveitando, vamos pensar o seguinte: nós vivemos nas nossas casas, condomínios, mas se a gente parar para pensar, se é grande esforço, a maioria da população brasileira não vai ter condição de se proteger como devia. Não tem condição suficiente de ter seu álcool em gel, de estar lavando mão toda hora. As pessoas vivem em lugares que não tem saneamento básico, não tem o esgoto, não tem água encanada. Você imagina os postos de saúde, as UPAs, né, que já tem um serviço precário na maioria das vezes, o sistema de saúde praticamente todo sucateado, filas e mais filas. Então a gente fica imaginando, se a gente for pensar de maneira justa, como vai ficar realmente a maioria dos brasileiros. Nós temos uma ingenuidade de viver nossa vida pensando na gente, mas a gente esquece que nós representamos uma parcela mínima. Eu estou falando, nós da classe média baixa, da classe média, alguns da classe média alta e tal. Talvez os ricos de verdade, estejam mais, digamos, protegidos ainda, já estão longe, etc. Aquele realmente que está mais abaixo, que precisam realmente ainda enfrentar as coisas do dia a dia, que ainda precisam sair para o seu trabalho, que ainda precisam ir no mercado, que não tem quem faça, que às vezes a gente está na luta sem saber o que fazer com os funcionários da casa, preocupado com como realmente organizar a vida. Ainda assim nós conseguimos uma saída com certo risco, mas com muita fé e algumas precauções a gente vai seguindo. Imagina realmente aquele povo realmente em situação vulnerável, que é a grande maioria do país. Comunidades, favelas, palafitas, no morro. Essas pessoas talvez sejam as primeiras a sentir. Infelizmente, para a maioria da população, aí sim, uma grande maioria, esse é um povo mais esquecido e que não tem lá esse valor. É um povo menosprezado por modelos de gestão econômica, por modelos de pensar o Estado, por modelos de deboche, onde se fala em Bolsa Família como sustento de vagabundo e que só serve para a mulher fazer menino. E é assim que a cultura foi crescendo e olhando para o pobre dessa maneira. Como quem não quer trabalhar, como você está vendo aquele ali, dá uma enxada para ele para ver se ele quer trabalhar, ele não quer trabalhar. A gente aprendeu a viver assim, a sociedade separa e a gente não, algumas, a maioria não, mas algumas pessoas estão sempre ali menosprezando, e não estou falando aqui de divisão de classe, eu estou falando de expectativas, de posicionamento, de até onde vão as fronteiras, e que cada lado depois tentando se proteger, vão criando os sentimentos em relação ao outro, né? Uns mais, outros menos. A questão hoje é que nós não estamos prontos para viver um momento como esse. Foi pego todo mundo de surpresa, entre aspas, porque já faz 2, 3 meses que se fala em coronavírus. A questão é que a gente assiste aquilo ali numa expectativa muito firme de que aquilo não vai chegar até nós. A gente vai sempre, se hoje chegou, vamos pensar assim, de 10 dias para cá, mesmo com tudo, ainda ficou se fazendo muito jogo de cintura, não, isso é um exagero, não sei o quê. O próprio ministro da Saúde que hoje já fala mais firmemente, né? A despeito do seu chefe, que ainda tenta meio que minorizar, mas ele já está um pouco mais enfático. Até uma semana atrás fazia um pouco de relativismo, falava dos amigos que estavam bebendo ali no Leblon, não sei o quê, e que a vida segue, e que de repente a ficha vai caindo, o homem vai se dando conta do seu papel. Imagino ele, né, o ministro da Saúde, o médico que fez o juramento, que está no comando hoje da saúde de um país gigante e complexo como o Brasil. Ele não vai arriscar, nesse momento, mesmo por uma questão política, assinar embaixo de toda e qualquer medida. Então ele vai ali e fala como um médico, mas é um médico gestor. Então hoje ele tem uma grande responsabilidade, a despeito, infelizmente, do nosso representante, que pode estar insistindo, que pode estar ali enveredando por uma luta de egos e de poder com os governantes, o que fecha, o que não fecha, se é constitucional, se não é, se devia, se é um exagero, se não é um exagero.
faz a gente pensar claramente numa coisa básica, que não tem o que discutir. Estamos falando de vidas humanas, independente, isso não tem preço, economia, tudo se recompõe, o Estado tem poder para isso, e não adianta falar discurso de que o Estado não deve ou não deve agir numa hora como essa. Em que horas deve agir? Então, para que serve o Estado? A gente precisa anular os discursos anarquistas e que vão falar de extinção de Estado. Isso nem cabe aqui, que ninguém mais está dando ouvido a esse tipo de bobagem. A gente precisa falar tecnicamente que para viver em sociedade, para viver em comunidade, precisa haver balizamento. E isso às vezes vem através do Estado, através das regras, através de um judiciário, através do executivo, do legislativo, dos representantes. Então isso é um discurso que a gente não vai perder tempo com isso. O Estado ele é importante sim. Numa hora como essa, sempre se deu a mão historicamente a dezenas de setores. Então, com calma, com planejamento, se deve encontrar uma saída e dizer para as pessoas: tenham calma. Se você paralisa agora por uma semana, não quer dizer que é passar 4 meses assim, não. Mas para observar a curva desse vírus, observar um pouco como a saúde vai se comportar, para de repente começar a fazer pequenos voos, arrisca uma semana depois, abre um dia sim, um dia não, para serviços que realmente já estavam mais carentes. Enfim, a questão hoje é a gente sempre botar um pouco o material, a economia, as ações, não sei o que, o comércio em cima do risco de toda uma população. Nada disso vai servir se a gente tiver mortes em massa, perder pessoas. As vidas, a dor, digamos, o preço será muito alto. É inevitável. Então, assim, existe já um acúmulo de riqueza no país muito grande, fortunas. Isso não é comunismo, não. Isso é uma calamidade, isso é uma situação de emergência. Nós temos um tesouro, nós temos fontes, nós temos aí recursos congelados que não podem ser usados, nós temos um fundo gigantesco. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos parar tudo? Vamos deixar essas pessoas na mão hoje? Então o Estado realmente ele deve sim, sem grandes esforços do ponto de vista, sem, digamos, abalar a sua estrutura, ele pode usar recursos sim, de maneira sistemática, organizada, com gestão, identificar empresas, identificar os possíveis buracos através dos bancos estaduais, os bancos federais, públicos e privados, a começarem realmente digamos assim, acolher, fazer o cadastro e ver realmente quais são os setores que estão prejudicados. Diante disso, algumas decisões estão sendo tomadas, a gente está avaliando ainda hoje essa coisa dessa MP, que permite essa suspensão por 4 meses. Pode parecer precipitada ou não, mas no fundo ela vem meio que uma resposta a esse fechamento que está acontecendo nos estados em discordância do governo federal. Então meio que o governo federal sai ali na frente numa retaliação para dizer: então a gente já vai dizer aos empresários que eles podem tomar uma medida como essa. É precipitado porque o fechamento não foi uma coisa, uma escolha, é uma necessidade, é uma preservação. A vida não tem preço e ela será sempre incomparável perto de qualquer questão econômica. Agora, falar é fácil, eu sei disso. Você pode pensar assim: a economia, a minha folha de pagamento, ou então aquela pessoa vai dizer: o meu emprego, de onde vai vir um dinheiro? E isso a gente precisa dizer: o governo, o Estado tem recursos para acolher o povo numa hora como essa. Tem recursos para muitas coisas que vocês sabem. Veja qual o custo do nosso judiciário. Veja qual o custo do Congresso, veja qual o custo dos militares. Então, assim, se a gente for pensar mesmo, veja qual o custo dos juros para os bancos. Veja qual o custo, né, enfim, de tudo que nós pagamos e de como, numa hora que é para benefício, às vezes, de alguns ou de algumas coisas específicas, se faz abertamente, mas numa hora de você precisar estender a mão para a população, diante de um fato inimaginável, de um fato inusitado, único, que nós nunca vivemos. Isso pode significar, não vamos falar aqui de uma maneira mais assim trágica, né? Mas significar perdas irreparáveis. Famílias se destruirão. Basta você olhar para o mundo, nós já temos o retrato de uma tragédia humana, mundial. Não há muito que essa conta ela precisa ser feita hoje pelos especialistas responsáveis, que é claro que as perdas serão grandes, econômicas também. Mas, meu amigo,
países aí já foram destruídos por completo e se reconstruíram. Não é o caso da gente passar por isso. Um pouco de esforço, a gente vai conseguir superar isso. E é claro que o Estado tem condição, sim. Esqueçam esses liberais que falam bobagem, que estão mais na teoria, que não entendem, que estão, na verdade, muitos numa grande mamata e que pegaram ali um impulso de alguma coisa e hoje ficam com esse discurso barato. Nós precisamos entender que o Estado, ele hoje tem condição. A vida não tem preço. Então, diante dessa guerra, uma MP como essa hoje, que diz aos contratos que podem ser suspensos, que as pessoas fiquem sem seus salários imediatamente durante 4 meses, eu ainda vou avaliar, me perdoe se eu estiver enganado de alguma informação ou outra, mas pelo menos foi o que chegou hoje, é precipitado. E aí me parece uma retaliação de uma coisa infantil, de para ver quem está certo, quem está errado, quem manda mais, quem manda menos. É uma aposta, e é uma aposta na vida das pessoas, que tudo pode se perder, menos a vida humana. E aí a gente se depara com publicações tipo, vocês vão ver, os governadores estão errados. Eu vi uma declaração do presidente de que logo isso vai passar e de repente... Né? Ou seja, como se ele estivesse querendo uma pirraça. Eu vou mostrar que vocês estão errados e tal. Mas mostrar baseado em quê? Essa é uma aposta muito cara. Você está apostando no seu ego, você está apostando na sensação de dizer assim, mas eu avisei, tá vendo? Eu não disse que não ia dar em nada. Estamos aí, a economia está bem, não sei o quê. As perdas foram mínimas e tal. É arriscado demais. É uma posição irresponsável. Porque quando se trata de pessoas, quando se trata de famílias, de vidas, e quando se tem uma estrutura como a nossa, sucateada, completamente lastreada, que não vai conseguir acolher a população, a gente tem que botar a mão na consciência e dizer assim, vale a pena esse risco, em nome de eu mostrar que eu estou certo? Então, uma grande falta de habilidade, uma grande falta de respeito, uma grande falta de conciliação a serviço de uma ideologia boba que está tomando conta do país, uma bobagem de lacração a toda hora, vídeos e mais vídeos de pessoas grosseiras falando palavrão, dizendo isso, aquilo outro. Isso tem que acabar, essa história de dizer devemos combater o politicamente correto. Eu vou dizer para você que acha bonito isso, nós viemos de uma geração que ser politicamente correto era perseguido. Perseguido no sentido de era buscado, era uma coisa desejável, era o que a gente aprendia com nossos pais, com nossos avós, e a gente precisava entender que aquilo ali era o correto. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, respeitar as pessoas, né, ter cuidado com as brincadeiras, ou seja, achar que realmente uma piada, se ela ofende, para quê? Qual o custo disso? E de repente a história do politicamente, ser contra o politicamente correto, então é ser a favor de quê? É ser a favor da barbárie, é ser a favor da grosseria, é ser a favor da canalice, da ignorância, né, da estupidez, de dizer o que quer, como quer, se preocupar se vai ofender ou não. Eu não preciso mais me preocupar se eu falo um palavrão, rasgo o verbo na frente de quem quer que seja. Respeitar uma mulher, respeitar uma criança, respeitar o homossexual pela escolha que ele fez, que a vida é dele. Entender a diferença de pele, e isso tem hora que é uma piada, se o outro se sente confortável com aquilo, se chama um de negão, se não chama, o gordinho incomoda, não incomoda, seja lá o que for. Respeitar as pessoas parece que não é mais importante, não é? Ou seja, isso perdeu a referência através desse clichê básico, bobo. Sou contra o politicamente correto. Quem é contra o politicamente correto? Deve ser uma meta, deve ser uma coisa, é meio que inalcançável, porque nós somos falhos, nós temos defeitos, né? Mas a ética e a moral é uma busca. Isso já teve um lugar central na sociedade, nas culturas. E hoje isso vai perder o seu ponto em nome de quê? Em nome de passar por cima, feito dizem, passar por cima, não respeitar as minorias, tudo porque conciliar, equilibrar, parece ser algo muito difícil, né? Muito complicado a gente pensar nisso, então é muito mais fácil a gente entender que a grosseria, que seja assim, que se virem. No fundo, isso traz por trás o que realmente o ser humano é. Ele vai se dividir sempre entre os bons e os maus. E não estou falando isso porque ninguém se acha bonzinho não, mas todos nós sabemos que temos o lado ruim em nós. Mas quando a gente deixa de perseguir isso e exalta a nossa maldade, e exalta a grosseria, isso aí é o fim.
Graças a Deus existe uma ala de pessoas que reconhecem os defeitos. Sabemos que nós estamos numa caminhada. Agora, ainda assim, ser bom, ser ético e ter moral, a gente está perseguindo isso, a gente está caminhando até isso e não se distanciando disso. Então, todos vocês que pregam isso, no fundo, estão errados. E a gente vai ter como mostrar isso para vocês. Essa pandemia, ela veio para dar um recado. E foi interessante como isso. Pena que vidas, espero que não muitas, e né, nosso desejo é que não fosse nenhuma, mas espero que realmente seja o mínimo possível. E que momentos como esse venham para mostrar esse modelo de pensamento que já nasceu fracassado. Ele só encontra eco naqueles que de repente têm uma mente mais vazia, que têm uma pouca cultura, que são mais ignorantes. Então esses vão bater palma e vão entender aquilo ali e achar como interessante. É como se fosse um desejo que ele guardava e que agora ele pode dizer isso mesmo. Eu vou compartilhar dessa ideia aqui nada, então eu vou ser grosso, eu vou bater. Nós já vimos filmes como esse parecido, a cultura não vai permitir isso. Então, infelizmente, essa pandemia vem para mostrar que esse modelo de pensar, esse modelo de gestão, ele já nasceu predestinado a fracassar. E dependendo das sequelas e de como esse povo ficar, a cobrança virá. Vocês, governantes, em especial o senhor presidente, por sua falta de postura e indignidade de assumir um problema como esse e proteger o seu povo, pagará um preço. As ruas virão, aquele político que é ético e que é moral deverá reconhecer isso e cobrará as consequências e responsabilidades. Então, deixo aqui meu recado, continuem se cuidando, não deem ouvido às bobagens, protejam suas famílias. Isso é um preço que a humanidade não precisaria estar pagando, mas infelizmente faz parte da história e faz parte da nossa evolução humana. Não deveria estar pagando, não sei se essa é bem a expressão, mas aconteceu. É o preço da nossa evolução, é o preço da nossa falha. Agora, não fazer nada e insistir no erro, esse é o grande problema. Mas eu também falei num outro vídeo, faz parte da nossa natureza, essa impossibilidade de compreender algumas coisas, essa nossa incapacidade de ser preparado para resolver situações como essas. Então, é hora de sair. Não está certo no lugar certo, não é a pessoa certa. Vamos ver, essa será a sua grande prova. Você nem sabe disso. Você já está com a prova na mão, enquanto você brinca, faz piada, faz pirraça com os governadores. Essa é a sua grande prova, presidente. Era hora de unir forças, conciliar para salvar o povo. E a economia, a gente sabe como ela pode ser resolvida. Então, não sairá barato e o povo cobrará. E o povo não é o PT, não é a esquerda, não são as ONGs. O povo é o cidadão de bem. É aquele que vai chorar, é aquele que vai ver seu ente querido com problema, é aquele que tem humanidade e vai ver a fila do SUS, pessoas morrendo, ver os pobres sem opção nenhuma. Então as pessoas, quando verem esse massacre humano acontecendo, vai entender que, apesar de muitas coisas não estarem ao nosso alcance, mas os líderes, sendo bem escolhidos, eles têm condição de amenizar e atenuar as sequelas. Beleza, pessoal? Um dia abençoado a todos.